Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Foco. E nesta quarta-feira a nossa convidada é a doutora Miriam Dias Camargo. Ela é mocoquense, ficou um tempo fora de Mococa, atuando na pediatria, e depois ela retornou, ainda bem, né? Retornou para Mococa e hoje é uma grande profissional que atua na rede municipal de saúde de Mococa. Ô Miriam, tudo bem com você? Olá, Sônia, boa noite, obrigada pelo convite. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, é um prazer recebê-la aqui no estúdio da TVD e falar um pouquinho sobre a pediatria, falar um pouquinho sobre a saúde na prefeitura. Bom, mas antes a gente tem que falar um pouquinho desse calor, né, Miriam? Que as dicas, você como pediatra, então o que a gente faz com as crianças nesse calor? Coloca na piscina? Debaixo do sol? Não debaixo do sol, se tiver um guarda-sol, alguma coisa, é bom proteger. Mas o mais importante é manter o ambiente fresco, onde a criança está, né? Cuidado com roupa, não ter excesso de roupa. E líquidos, água e água, o máximo possível hidratar para refrescar o corpo de dentro para fora, porque de fora para dentro ele está extremamente quente. Certo. Então essa temperatura ameaça o metabolismo do nosso organismo, esse aumento da temperatura. Então a gente precisa hidratar muito o corpo, principalmente das crianças, mas o nosso também. Ô Miriam, mas a criança ela não costuma pedir água, ou a gente tem que insistir para a criança tomar água? É como adulto, tem criança que pede, e tem criança que não pede. Nós também, tem adulto que não bebe água e tem adulto que bebe bastante água. Mas a gente tem que lembrar de beber água e oferecer para as crianças. Oferecer para as crianças, né? É. Mas vai passar logo. Ô Miriam, bom, você atua na Prefeitura de Mococa e somente na Prefeitura de Mococa. Como é que é o atendimento na área de pediatria lá na Prefeitura de Mococa? Ou seja, onde você fica? Bom, na saúde de Mococa, na rede pública, né, de municipal de atendimento à saúde, nós temos duas frentes de atendimento. Tem a parte ambulatorial, que é feito nas unidades básicas de saúde, no PPA, e tem a parte de emergência, que é feito no pronto-socorro barra UPA, hoje a gente nem sabe como chamar, né? Mas é o pronto-socorro. E dentro da unidade básica de saúde, a gente tem os postos em vários bairros e o PPA, inclusive nos distritos, né, São Benedito das Areias e Igaraí. Eu atendo 3 vezes por semana no PPA e 1 vez por semana eu vou a São Benedito das Areias atender lá também. Certo. Então, quantos pediatras tem na rede municipal de saúde? Hoje nós temos 5 pediatras. 5 pediatras. Doutora Regina, doutor Jorge, doutor Ulisses, doutora Tatiane e eu. Tá, então então vocês fazem, não é um rodízio. Não é um rodízio, cada um tem o seu posto onde atende todos os dias ou 3 vezes por semana, depende do horário que foi contratado. Agora, o pediatra dentro de um posto de saúde, ele fica o quê? 8 horas, 6 horas? Não, como a gente presta serviços, a gente atende por uma carga de trabalho, ou seja, são agendados um determinado número de consultas para a gente atender naquele dia. Entendi. Naquele período. Então, a mãe que precisa levar a criança para uma consulta pediátrica, o que ela faz na rede municipal, Miriam? Doutora Miriam? Se o posto, pode chamar de Miriam só, né? A gente tem uns tempo de casa. A mãe tem que, ou pode telefonar, porque existe uma marcação de agenda. Que coisa boa, né? E pode, se for perto do posto, vai até o posto marcar a consulta para o seu filho. Certo. Né? Agora, a criança, ela tem que ser daquele bairro para ir, por exemplo, na Mocoquinha, ou ela pode ser de outro bairro e querer atendimento na Mocoquinha? De preferência, ela deve procurar o posto perto da casa dela. Mas não obrigatoriamente. Né? Não é obrigatório, inclusive eu tenho atendido crianças de outros bairros, porque normalmente o PPA Central é mais para a região central mesmo da cidade, né? Mas existe às vezes um horário que está muito lotado no outro posto, aí consegue vaga aqui comigo, e assim pode ter essa transição aí.
tá? Certo. Mas de preferência procurar, porque é bom que a gente tenha mais contato sempre com essa criança, porque a gente passa a conhecer a criança, passa a conhecer a mãe. A mãe às vezes tem um médico de família. Tem um histórico. Exatamente. Também, né, que você vai poder a mãe tem um médico de família que atende ela lá no posto, entendeu? Então é mais prático isso, mas nada impede que ela passe no ela outro mora posto. na Vila Lambari e vá lá no Caique ou na Coab 2. É que normalmente o pessoal procura mesmo o PPA. Né? Quando não acha consulta no seu posto, vai para o PPA. Ô Miriam, mas seria em média, os pediatras atendem a quantas crianças num dia? Eu não sei dizer para você, os outros colegas, qual que é a carga horária deles. A minha carga horária é 20 consultas por manhã. Certo. Tá? E chega a completar as 20 ou até passa? Às vezes até passa. Dependendo da época do ano, a época do ano que mais tem consulta é a época das viroses respiratórias, né? Maio, abril, maio, junho. Normalmente a gente atende até mais de 20. Certo. Né? Tem época que é mais tranquilo, por exemplo, hoje eu atendi só 9. Né? Não tinha mais consulta. Acho que o calor, sabe, né? A mãe falou assim, deixa eu ficar quietinha aqui com a criança. E existe também uma cultura, porque o pessoal prefere ir para o pronto-socorro, muitas vezes, sem necessidade, né? Não é uma urgência. Porque lá chega, vai ser atendido. Né? No PPA você tem que marcar consulta, você tem que ir mais cedo, porque vai pesar a criança, tem todo um protocolo a ser seguido. Então, muitas vezes a mãe prefere, acha que é mais rápido ir no pronto-socorro, né? Certo. E que não é legal, porque às vezes chega lá, o médico está com uma urgência, vai demorar para atender e ela vai ficar lá mais tempo do que necessário. Ô, Miriam, agora, no caso, por exemplo, da Prefeitura de Mococa, a criança você atendeu e vê que é um caso grave, é um caso que precisa de internação, então a própria, você atuando na rede municipal de saúde, você encaminha para a pediatria de Mococa, para o hospital de Mococa? Se eu achar que é uma criança, SUS. é SUS. Isso é SUS. Se eu achar que essa criança merece uma internação, eu ligo na Santa Casa para ver qual é o pediatra que está de plantão, porque lá eles têm uma escala de plantão dos pediatras do SUS. Tá. Aí eu falo com ele, né, ou com ela, se for o caso, e explico, olha, eu estou com uma criança assim, assim, assado, eu tô suspeita de pneumonia, a criança está desidratada, precisa de internação. Aí eu mando para o hospital, o médico autoriza e vai. Né? Aí quem acompanha é o médico que do está do hospital que passa a seguir essa criança. Isso, é o plantonista do dia. Tá certo, então. E como é que a gente pode, aliás, como é que é avaliado a saúde municipal de Mococa? Que me parece que houve há tempos atrás uma avaliação em que a saúde foi muito bem colocada no ranking de várias cidades. Eu vou ficar te devendo essa informação, posso até depois perguntar para o Fábio para poder te passar, mas eu não sei exatamente essa parte realmente numérica, de avaliação. Eu li isso e eu posso dizer a minha opinião. Como médica, eu acho que nós estamos caminhando para uma coisa muito bacana. Existe uma vontade grande de melhorar a saúde, né, da população em relação ao serviço público de saúde. Está se trabalhando bastante na área preventiva, na área da saúde pública mesmo, tá? Porque a gente, no serviço público, o trabalho tem que ser feito principalmente na área preventiva. Com uma educação em saúde, com uma orientação de quando tem alguma agravante, né, como teve a epidemia, por exemplo. No caso de tratamento preventivo de alguns agravos, como verminose. Eu sei que para o ano que vem teremos uma campanha auditiva, já vai ter uma visual e vai ter uma campanha de prevenção de doenças auditivas. Nas escolas. O que a gente percebe, doutora Miriam, é que precisa haver uma integração entre saúde e educação, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Sem educação, a gente não tem saúde. Certo. O povo, as pessoas precisam entender, ter noção como funciona o corpo para ela poder prevenir as doenças. Essa informação é básica, Porque, como eu falei, as pessoas preferem às vezes ir para o hospital, ir para o pronto-socorro do que marcar consulta no PPA,
pela praticidade, mas não é correto. Acumula lá, sobrecarrega o serviço no pronto-socorro. O médico que está lá, não falo só dos pediatras, falo dos clínicos também, ficam lotados de pacientes para atender, não consegue dar um atendimento adequado como deveria, porque o número de trabalho e o desgaste energético, porque a gente trabalha com vida, a gente desgasta, a gente doa essa nossa energia para o paciente que a gente está cuidando. Então o desgaste é muito grande, o médico fica cansado, fica exaurido e não consegue às vezes trabalhar do jeito que preferir, que gostaria de trabalhar. Mas é falta de educação, é falta de entendimento da pessoa. Ó, você não, isso aqui não é urgência, você não precisa ir para o pronto-socorro. É isso que eu queria chegar. Então, se a criança não está com nenhum problema ou uma coisinha leve, o ideal seria que ela fosse no posto básico, na unidade básica de saúde, próximo da casa dela. Não ir no pronto-socorro, na UPA, no meio da noite, no horário de pico, que o médico não vai, talvez até nem possa dar muita atenção, porque ele nem sabe, a criança não tem sintoma nenhum, como é que ele vai atuar? Agora, o médico que cuida da criança já é outro departamento. Que a gente conhece, né? A gente passa a conhecer, porque a gente vê com mais frequência, a gente passa a conhecer a criança, saber quais as limitações dela, quais as patologias que ela já tem, entendeu? Agora, outro ponto é o que a gente está falando, no caso, por exemplo, das escolas. O Departamento de Educação da Prefeitura, ele cuida, junto com a saúde, da parte de vacinação, gravidez precoce, menina nova que está grávida. Existe um programa de informação, uma entrosação entre o Departamento de Saúde e o de Educação? Existe um programa de saúde escolar, né, que existe essa troca de informações, eventualmente os médicos profissionais, não só médicos, mas enfermeiras podem ir às escolas fazer palestra, orientar, tanto os alunos quanto os professores, né? Existe essa troca. Mas eu assim, pessoalmente, eu acho que isso poderia ser mais importante, mais atuante e mais intensivo. Só que a gente também entra em grandes outros problemas, outras situações. Às vezes falta até de profissional mesmo, que queira ir, que goste de fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Por exemplo, a vacinação é um item que eu acompanhei recentemente, uma integração entre o Rotary e a Prefeitura de Mococa, no sentido de ir nas escolas, chamar os professores orientadores e passar para eles uma parte, entre aspas, da responsabilidade da vacinação das crianças na escola. Então eu achei interessante essa parte, né, que levar os professores, orientadores para essa questão de saúde. Eu vejo, é importante, por exemplo, o professor, ele tem uma certa ascendência sobre o aluno, então se ele despertar no aluno a curiosidade, a vontade de saber, será que as minhas vacinas estão em dia? Essa criança pode chegar em casa e falar, pai, mãe, minhas vacinas estão em dia? Eu tomei vacina tal, né? Porque essa doença assim, será que eu tomei vacina? E isso, o pai e a mãe falam, bom, se você quer tomar, então vamos tomar, entendeu? Se estiver faltando, alguma coisa assim. Vacina bom, eu sou super a favor de vacina, por conta de vacina, por exemplo, do sarampo. Eu vi sarampo, eu estava na faculdade, eu vou fazer 42 anos de formada, nunca mais vi sarampo na vida. Então, é vacina, gente, Meningite. É vacina. Meningite existem vários tipos, né? Mas então, diminuiu muito. A gente quase não vê hoje. Uma crise, uma endemia exatamente, de meningite. Então, realmente, a vacina é super importante. Agora, você acha que os mocoquenses, as mães, estão todas informadas sobre o atendimento da pediatria no posto de saúde municipal, né, Miriam? Sim, porque a gente costuma divulgar, não sei se você acha que falta, mas não falta. Eu acho que é a questão do comodismo do ser humano mesmo, né? Não digo nem das mães, mas do ser humano mesmo. A gente prefere fazer as coisas que sejam mais práticas, mais cômodas. Então, ir no pronto-socorro é mais cômodo do que levantar mais cedo, passar no PPA, entendeu? Lembrar de telefonar para marcar.
Entendi. Eu já acho isso também um luxo, né? Agora nós vamos entrar agora num assunto interessante, que eu acho que tem muita gente que não sabe, e inclusive nós recebemos algumas fotos sobre essa campanha que está acontecendo na escola e que a doutora Miriam vai falar para a gente. É uma campanha contra a verminose. Ô Miriam, faz tempo que começou essa campanha nas escolas? Não, essa campanha já vem sendo traçada já faz uns 2, 3 meses, porque a Prefeitura de Mococa, o Departamento de Saúde, recebeu como bônus uma certa quantidade desse medicamento, o albendazol, e depois eles entraram com uma outra contrapartida, porque é um medicamento relativamente barato, e é um medicamento muito tranquilo de ser usado, porque ele é muito pouco absorvido pelo nosso organismo, ele atua mais nos próprios parasitas, né? Então ele quase não tem efeitos colaterais, então é um medicamento muito bom de ser usado por causa disso, que é o albendazol. E essa campanha começou, acho que faz umas 2 semanas mais ou menos, será feita nas escolas, crianças de 5 a 12 anos vão tomar uma dose, que é uma dose única, que pega 75% dos vermes, né? E é um produto genérico, não? É o genérico do albendazol, E ele, como eu falei, ele é bem tranquilo, né? A criança toma, é um comprimidinho mastigável, tem um gostinho de banana, então a criança come numa boa, parece uma balinha. E é uma coisa muito tranquila. Não precisa nem tomar. Pode tomar uma aguinha depois se quiser, mas não precisa também. Seria um comprimido? É um comprimido, dose única. E é o que a gente está orientando, está sendo orientado para as crianças, se essa criança depois faltou, porque teve todo um comunicado com os pais também estão autorizando, né, que a gente não vai ficar sair dando remédio assim também sem informar os pais. E tem caso de pai que não deixa ou não autoriza? Eu acredito que não, precisa até conversar com a Claudinha, mas eu acredito que não. Os pais têm que deixar a criança tomar, que é pro bem dela, exatamente. Né? E aí a criança chega no dia que foi naquela escola, a escola vai disponibilizar um momento para que a parte de enfermagem vá até a escola para fazer a administração dessa medicação, né? Mas não existe ainda uma logística pronta. Conforme a escola vai disponibilizando, eu sei que já foram feitas 2 escolas, que agora não me recordo. Acho uma lá na Vila Santa Rosa, a outra não me lembro agora. Mas todas as escolas municipais, os alunos vão receber esse medicamento. Agora, e qual a idade? Pode ser 5 a 12 anos. De 5 a 12 anos, todos vão tomar que foram vermífugo da escola, e de acordo com o programa. Então vocês avisam, né? A criança, a escola. Olha, amanhã nós vamos tomar. Agora não precisa de nenhum cuidado, a criança tomou o vermífugo, não vai ter problema, nenhuma reação colateral ou alguma coisa que ela não pode comer, não tem nada disso? Não. Esse medicamento, ele é muito tranquilo mesmo, é o que a gente mais tem usado, inclusive, hoje em dia para verminose. Por causa disso, que ele praticamente não é absorvido pelo nosso organismo, então o efeito colateral é ele mata qualquer tênia, solitária. A solitária não, a solitária precisa, a giardia, mas a giardia precisa de uma dose maior, mas os mais comuns, que é o Oxyurus, lumbricoides, a Ascaris lumbricoides, o Enterobius, que é o Oxyurus, vários outros vermes, ele pega muito bem, tá? Com uma dose só. Agora, se, por exemplo, a criança tem sintomas que você pensa na giardia, aí o ideal seria tomar 5 dias. Isso está sendo comunicado às mães também. Olha, nós vamos dar a dose única que pega a maioria. Se seu filho tem isso, procure o seu médico. Mas aí vocês estão dando em forma de panfleto, uma orientação? A cartinha, oralmente também, e uma cartinha para os pais. Tá, porque no caso, aí, se não tomar 5, possivelmente não vai... Se for giardia, né, não vai, mas a criança normalmente, principalmente giardia, a giardia nunca deixa a criança normal. O Ascaris até pode dar, não sei que um dia ele resolve passear e sair, né? Mas, por exemplo, a giardia mexe muito com o intestino da criança. Uma hora tá bom, uma hora tá com diarreia, uma hora tá com o intestino preso, uma hora tá com muita dor abdominal. Então a giardia se mostra. Que causa a dor abdominal? É a giardia. Porque às vezes a criança reclama de dor, né?
Pode ser verminose. Pode ser verminose, exatamente. E dor abdominal é uma causa muito grande de consulta, né? A mãe sempre leva, a criança começa a reclamar com frequência, ela sempre leva a criança para a gente ver com dor abdominal. Normalmente a gente pede o exame, às vezes eu até, dependendo dos sintomas, eu já dou a medicação também, entendeu? Porque às vezes é mais rápido, você já fala, bom, você está... Criança, o tipo de vida que a criança leva, brinca na terra, né? Então são coisas que levam a gente a pensar na possibilidade de verminose. E não tem como se prevenir. Qual seria a profilaxia para poder evitar a verminose? Mãos limpas. Criança com mão limpa. No Brasil já é uma situação que a gente tem muito, né? Verminose é uma área endêmica, né? Que a gente chama de endemia de parasitas em geral. País tropical, país quente, úmido, né? Agora, criança tem que estar com a mão limpa, a verdura, principalmente as verduras, onde você compra, como elas são lavadas, como elas são regadas, né? Então são todos esses cuidados e no geral já melhorou muito, sabe, Sônia? Quando eu vim para Mococa, gente, vai fazer 40 anos ano que vem que eu vim para Mococa. Quando eu vim para Mococa, às vezes a gente pedia um exame um parasitológico de fezes para criança, vinha 6, 7 vermes diferentes. Hoje não é muito fácil você achar um positivo no exame de fezes, não. Que coisa, não? Mudou bastante, E talvez as pessoas tenham tomado mais medicamento, alguma coisa que tenha, né? Porque criança brinca na terra. Agora, o conselho é esse, né, Miriam? Lavar a mão sempre que possível. A higiene é a base da saúde, né? A base mãozinha da na boca, então a terra, unha curtinha, né? A unha, debaixo da unha sempre fica, né? Terra, alguma coisa. Então o cuidado é esse. É tentar. Eu acho que tudo vai pela mão, né? Ou a comida. A comida também, a verdura, né? Agora, no caso de adultos, se é preciso que o adulto, ela é pediatra, mas a gente aproveita e pergunta tudo. O adulto existe uma história que o adulto de vez em quando precisa tomar um vermífugo. Precisa. É que eu falei, nosso país é um país endêmico, né? Você que sai por aí, viaja, trabalha fora, tá cada dia num lugar, come fora, bebe água que às vezes você não sabe da onde, mesmo você compra uma garrafinha, às vezes essa garrafinha não é, né, tão limpinha assim. Não custa, você tá lá estranhando, mudou, principalmente a pessoa que tá com verme, ela sabe mais ou menos, porque ela tem um ritmo, principalmente intestino, ela tem um ritmo intestinal dela própria, ela conhece. Mudou, alguma coisa errada tem. Então, mas às vezes a pessoa acha que a alimentação, e não é, às vezes é verminose. Então é bom, se for alimentação também tem que ser descoberto, porque ela deve, né, não pode talvez estar comendo determinadas coisas. Ô Miriam, então a gente vai deixar aqui um recado, né, uma informação para as mães que têm criança em escola municipal. Aí no caso seria jardim, seria de 5 a 12 anos. Não, a creche não, já é jardim de infância, né? Aí é jardim da infância para cima. 5 anos para cima. A prefeitura vai fazendo essa campanha, está fornecendo vermífugo e de grande potência, né, Miriam? Que vai dar uma ajudada aí no intestino, porque às vezes a criança tem uma barriga grande, as pessoas, na minha época, falavam, criança com barrigudinha é tudo velho. Antigamente era mesmo. Agora não. Eu lembro quando eu era criança na farmácia do meu avô, a molecada ia lá, tudo barrigudinho, tomar remédio de verme. Aí na época o remédio de verme era horrível, meu avô dava pra gente também. Umas cápsulas assim, verde, tinha um gosto horrível, não podia deixar estourar na boca, porque senão você não conseguia engolir. Aí dava um monte de reação, dava vômito, dava diarreia. Hoje não, a medicação hoje é bem tranquila, né? E eu acho que a verminose é uma das coisas que a gente podendo, a gente tem que ajudar, a prefeitura está fazendo a sua parte. E para tentar ajudar as famílias, as crianças que estão na escola. É saúde, né? Se você tem um parasita, ele tá se alimentando do seu alimento, está se alimentando do seu sangue. E pode causar anemia. Pode causar anemia, pode. O Ascaris, a tênia, a própria giardia,
o estrongiloide, são vários vermes que causam anemia, porque eles se alimentam do sangue, né, da pessoa. Então a criança fica até meio desnutrida, fica fraca e tudo, né? Bom, ô Miriam, é só lembrando que o ano que vem existe aí a possibilidade de mais 2 campanhas. Isso. Uma para saúde auditiva, a audição das crianças. A de visão já está sendo feita também. Algumas crianças já estão recebendo até o óculos da prefeitura. Quando eles não têm condição, a prefeitura fornece o óculos. Certo. Olha só que beleza. Muito importante essa parte aí, essa questão atuando, campanha, ajudando e melhorando a cidade. Miriam, mais alguma mensagem? Você quer deixar algum recado? Eu só quero dizer para as mães das crianças que estão nas escolas municipais que não tenham medo da medicação. O remédio é bem tranquilo, deve ser dado. Eu falo com as mães que eu atendo, eu também tomo uma vez por ano. Eu acho que nosso país é um país de endemia de parasitose intestinal, nós devemos tomar, porque vai prevenir uma coisa pior, né? Então não tenham medo da medicação e não tenham medo de vacina, viu gente? Por favor, leve as crianças para tomar vacina. Então tá bom. Ô Miriam, muito obrigada pela sua presença, bom trabalho, sucesso. Ela que já trabalhou em São José do Rio Pardo, aposentou-se lá, trabalhando, batalhando, com consultório, com tudo. Agora está em Mococa e está de volta na prefeitura de Mococa. É a minha terra, né? Há quanto tempo você está na prefeitura? Já faz 11 anos. 11 anos na prefeitura de Mococa. Já Então faz tá bom. 11 anos. Um abraço, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Pessoal, até a próxima.